Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wellington, professor de Física. O assunto hoje é postulado de de Broglie. Einstein trouxe a ideia de que a luz se comporta não só como onda, mas também como partícula, o fóton, né? Mas será que é possível estender essa ideia de modo reverso? É possível então partículas, ou melhor ainda, a matéria se comportar também como onda? Broglie era membro da alta nobreza na França. Influenciado pelo irmão, também físico, começou seus estudos em física e depois introduzindo sua teoria de dualidade onda-partícula da matéria, ganhando em 1929 o Prêmio Nobel de Física. De Broglie vai mostrar que a matéria, há muito tempo considerada como sendo de partículas, tem um aspecto ondulatório igualmente convincente. Ora, se a luz pode ser ao mesmo tempo onda e partícula, é possível que a matéria também tenha esse comportamento duplo. Foi então que, em 1924, Victor de Broglie confirmou isso apenas com argumentos de simetria. Ele propôs que um elétron de energia quantidade de movimento linear P pode ser descrito por uma onda de matéria cujo comprimento de onda e frequências são dados por lambda igual a H sobre P e F igual a E sobre H, onde esse H é a constante de Planck, né? 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Essas equações são exatamente as mesmas que as usadas para descrever o fóton, porém aqui elas são resolvidas para lambda e F em vez de para P e E. O comportamento de onda de uma partícula em movimento calculado através da equação lambda igual a H sobre P é chamado de comprimento de onda de de Broglie. Mas objetos como bolas de gude ou bolas de beisebol não parecem ser de forma alguma tipos de onda. Podemos entender a razão disso porque a constante de Planck é tão pequena e a quantidade de movimento P de objetos macroscópicos movendo-se vagarosamente é tão grande que os comprimentos de onda de de Broglie desses objetos são, dessa forma, pequenos, sendo várias ordens de grandeza menores do que o tamanho de um núcleo atômico. Parece ser impossível projetar um experimento para revelar a natureza ondulatória desses objetos de escala grande. Na verdade, esse comportamento ondulatório é bastante comum para elétrons e outras partículas microscópicas. Coloquei aqui então um exemplo para a gente calcular o comprimento de onda de Broglie, né, de uma bola de tênis, uma partícula de poeira e um elétron. O item A pede para a gente calcular o comprimento de onda de Broglie, né, de uma bola de tênis de massa de 58 gramas num saco de tenista Rafael Nadal, né, a 217,26 km por hora, que foi o recorde dele, né, para calcular esse comprimento de onda. Lambda é igual a H sobre P, o P é o momento linear, então mv, fazendo a conversão de grama para quilograma da massa e da velocidade para metros por segundo, a gente pode substituir na forma H sobre mv, que vai resultar 1,89 vezes 10 a menos 34 metros. Isso é muito pequeno, né? Então, nenhum aparato é capaz de revelar a natureza ondulatória dessa bola em movimento pode ser construído, né? Calculando o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula de poeira de massa 1 vezes 10 a menos 9 kg, movendo-se com a velocidade de 2 cm por segundo, né? Mais uma vez, da mesma forma, o lambda H sobre P, momento linear mv, substituindo na forma H sobre mv, resulta 3,3 vezes 10 a menos 23 metros. Esse caso, a gente acha um comprimento de onda maior do que no item A, porém, ainda é muito pequeno, né, e impossível de medir. Item C pede para a gente calcular o comprimento de onda de Broglie de um elétron que tem energia cinética de 120
eletronvolts. Ora, se a energia cinética é bem menor do que mc ao quadrado, podemos ignorar com segurança a relatividade e utilizar a relação clássica entre quantidade de movimento e energia cinética. Então, a energia cinética vai ser P ao quadrado sobre 2m. Isolando P, a gente pode substituir na fórmula de comprimento de onda de Broglie, H sobre P, que fica H sobre raiz de 2mk. Então, lembrando que a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Um eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Substituindo na fórmula do comprimento de onda de Broglie, né? A gente vai ter um comprimento de onda de 1,1 vezes 10 a menos 10 metros, que é 0,11 nanômetros. Então, o comprimento de onda de Broglie do elétron é maior que os outros calculados. E sendo na ordem de picômetros, é aproximadamente a ordem de um átomo. A forma simples e direta de demonstrar a natureza ondulatória de um elétron em movimento é permitir que o feixe de partículas atinja uma tela contendo uma fenda dupla e procurar por franjas de interferência quando os elétrons emergem das fendas. Esta é a forma que foi utilizada para demonstrar a natureza ondulatória da luz. A tecnologia na época de Broglie não permitia a construção de fendas com espaçamentos tão pequenos. No entanto, o comprimento de onda de Broglie, calculado na ordem de 1 picômetro, é comparável ao espaçamento entre os átomos de um sólido cristalino típico, como o cobre ou o alumínio. Os átomos que formam um sólido desse tipo podem servir como um tipo de rede de difração tridimensional para revelar a natureza ondulatória de um feixe incidente de elétrons. Experimentos baseados neste princípio foram desenvolvidos com sucesso em 1927 por Clinton Davis e Lester Germer, no que era conhecido na época como Western Electric Laboratories, hoje Bell Laboratories of Lucent Technology, que é aquele fundado por Alexander Graham Bell, considerado historicamente inventor do telefone. Também fizeram experimentos George Thompson e Andrew Reid na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Os resultados desses experimentos mostraram que podemos atribuir um comprimento de onda usando a equação lambda é igual a H sobre T para elétrons em movimento. Davidson e Thompson dividiram o prêmio Nobel em 1937 pelo seu trabalho, ratificando que os elétrons têm comportamento ondulatório. No experimento de Thompson e Reid, um feixe monoenergético de elétrons atinge um alvo em forma de um pó fino composto de pequenos cristais metálicos. Quando as condições de reflexão de Bragg são atendidas, ocorre a formação de círculos concêntricos no filme fotográfico. No experimento de Davidson e Germer, um feixe de elétrons de um filamento aquecido é acelerado através de uma diferença de potencial de 54 volts e, direcionado, atinge um cristal de níquel bem polido. As linhas de átomos espaçadas de 215 picômetros funcionam como uma rede de difração para as ondas de elétrons. Então, o detector move-se numa escala graduada, formando um ângulo θ em direção ao feixe incidente e captando máximos para determinados ângulos devido à interferência construtiva, que é o fenômeno ondulatório. Para 54 volts, ele capta um máximo de interferência para um ângulo de 52 graus. Esse experimento não simplesmente só confirmou a impressionante hipótese de de Broglie, provando a natureza ondulatória dos elétrons, como também demonstrou a utilidade de feixes de elétrons de baixa energia como sondas para estudar as propriedades dos cristais. Experimentos adicionais mostraram que a equação também é válida para outras partículas como prótons, nêutrons e átomos de hélio, garantindo que a natureza ondulatória é uma propriedade geral das partículas. Entre as primeiras
aplicações práticas da natureza ondulatória da matéria está o desenvolvimento do microscópio eletrônico, que ocorreu durante a década da hipótese de de Broglie. A figura mostra a excepcionalidade de detalhes numa formiga. Aqui outra consequência. Até antes da teoria de de Broglie, acreditava-se que o elétron era uma partícula que orbitava o núcleo, mas perplexos ficavam os pesquisadores e até Bohr por não conseguirem explicar por que os elétrons ocupavam níveis discretos de energia. A razão é alcançada considerando-se que se trata de uma onda e não partícula. Usando a ideia de interferência, de Broglie mostrou que os valores discretos dos raios das órbitas são consequência natural de ondas de elétrons estacionárias. No modelo ondulatório atômico ainda mais moderno, as ondas eletrônicas movem-se não apenas ao redor do núcleo, mas também dentro e fora, em direção ao núcleo e para fora dele. A onda eletrônica espalha-se tridimensionalmente. Isso leva à visualização de uma nuvem eletrônica, uma onda de probabilidade. É isso aí, obrigado por ter assistido. Fique então com as referências.